Olá pessoal, essa é a nossa 7ª videoaula, num total de 16 aulas que serão gravadas ao longo desse curso de Direito do Trabalho. Na aula passada, falamos sobre algumas espécies de trabalhadores que não se confundem com o empregado, e com isso, finalizamos o tema empregado. Numa relação de emprego, nós temos duas figuras, a do empregado, que estudamos nas aulas anteriores, e a figura do empregador, também conhecido como empresário, patrão. Essa outra figura, o empregador, que nós dedicaremos a partir desse momento. Lousa. O artigo 2º da CLT traz o conceito de empregador, nos seguintes termos. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Com base na leitura do artigo 2º da CLT, nós podemos observar algumas consequências da figura do empregador. A primeira é que, diferentemente do empregado, o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A segunda consequência é a denominada alteridade, ou seja, o empregador será aquele que irá assumir os riscos da atividade econômica. Por um lado, o empregador fará jus, terá direito aos lucros. Por outro, deverá suportar os prejuízos sozinho, caso hajam. Não poderá o empregador, portanto, transferir os riscos da atividade para o empregado. Por fim, terceira observação quanto à figura do empregador é que será ele quem irá admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal do serviço. Ainda com relação à figura do empregador, temos que analisar 3 situações, quais sejam a ideia das pessoas equiparadas ao empregador, o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 2º, a noção de grupo econômico e suas consequências, e, por último, a situação da sucessão de empregadores. Analisando essas 3 situações, encerramos a análise do tema empregador. Lousa. A primeira questão que vamos tratar é a figura do empregador por equiparação. O parágrafo 1º do artigo 2º da CLT fala o seguinte: equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Aqui, de forma bem simples, o que o legislador quis dizer foi que o empregador deve ser entendido em sentido amplo, não se restringindo apenas àqueles que desenvolvam alguma atividade empresarial. Assim, é possível que, estando presentes os requisitos da relação de emprego, tenhamos como empregador uma pessoa física, ou mesmo uma instituição sem fins lucrativos. Mas muito cuidado, o fato de uma instituição não possuir fins lucrativos não quer dizer que todo o trabalho seja voluntário. Nós temos instituições sem fins lucrativos que possuem mão de obra contratada, com relação de emprego. Nessas hipóteses, temos uma instituição sem fins lucrativos que é considerada empregador para fins trabalhistas. Essa análise é importante porque os senhores podem imaginar que, como um dos requisitos da relação de emprego é a onerosidade, é possível que se chegue à falsa conclusão de que nas instituições sem fins lucrativos não haja relação de emprego. Uma questão não tem nada a ver com a outra. O fato da instituição não possuir fins lucrativos não quer dizer que os seus trabalhadores irão prestar necessariamente um serviço gratuito, um serviço voluntário. Ou seja, é plenamente possível que uma instituição sem fins lucrativos tenha empregados remunerados. Querem ver um exemplo? É muito comum que alguns hospitais sejam constituídos sob a forma de fundação, que nada mais é do que uma pessoa jurídica que não possui finalidade lucrativa. Nesses hospitais, com certeza, temos o trabalho voluntário. Nesses casos de trabalho voluntário, como vimos, não haverá relação de emprego, por faltar o requisito onerosidade. No entanto, nem todos que trabalham no hospital prestam serviços filantrópicos, serviços voluntários.
A grande maioria dos médicos, enfermeiros, equipe administrativa trabalham com onerosidade, mediante salário. Nesses casos, teremos uma instituição sem fins lucrativos que irá figurar como empregador. Ok? Lousa. Próximo ponto. Grupo econômico. O que vem a ser um grupo econômico? A resposta na tela está no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Vejamos. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Grupo econômico, meus caros, ou grupo de empresas, é a situação em que temos duas ou mais empresas que estejam sob o comando único. O grupo de empresas é o empregador, e não apenas as pessoas jurídicas consideradas isoladamente. Para que haja grupo de empresas, além da necessidade de termos dois ou mais empregadores, é preciso ainda a demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. As empresas devem ter um interesse comum. Esse é o requisito do grupo econômico, trazido recentemente pela reforma trabalhista e que está previsto no parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. Exemplo de grupo de empresas. Lousa. Imagine que João resolva abrir uma determinada empresa no ramo da indústria farmacêutica. Com o tempo, abre uma outra empresa com CNPJ distinto e no ramo da indústria automobilística. E, tempos depois, abre uma terceira empresa no ramo da indústria alimentícia. Temos aqui 3 empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, mas que todas estão sob o comando de uma mesma pessoa, João, formando assim um grupo econômico. Temos aqui mais de 2 empresas com interesse integrado, com efetiva comunhão de objetivos e atuação conjunta entre essas empresas. Temos, portanto, um grupo econômico. Nas situações de grupo econômico, como dissemos, temos um empregador único, que é todo o grupo. Pergunta que não quer calar. Qual a consequência disso para o trabalhador, para o empregado? Essa é a pergunta que devemos fazer. Na prática, senhores, isso é extremamente relevante, extremamente importante. A consequência é que temos responsabilidade solidária entre todas as empresas do grupo econômico. Logo, caso o empregado tenha seus direitos violados, ele poderá ajuizar uma ação trabalhista contra todo o grupo, isto é, contra todas as empresas que compõem o grupo econômico. Todos os empregadores que compõem o grupo econômico são responsáveis pelos direitos de todos os trabalhadores. Então, se eu, Sumerli, sou advogado da empresa A, da indústria farmacêutica, e essa empresa vier a falir, quebrar e deixar de pagar os meus direitos trabalhistas, eu posso ajuizar uma ação não apenas contra a empresa A, mas contra as outras 2 empresas, tendo em vista a solidariedade da responsabilidade no grupo econômico. Ok? Essa questão da responsabilidade solidária, sem dúvidas, é uma garantia para o empregado. Dúvidas, como sempre, devem ser postadas no fórum de discussão dessa unidade. E, para encerrar o tema empregador, ainda precisamos analisar outro ponto, qual seja sucessão de empregadores. Lousa. A sucessão de empregadores está prevista nos artigos 10º e 444 da CLT, nos seguintes termos. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos seus empregados. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. A sucessão de empregadores, também conhecida como sucessão trabalhista ou sucessão de empresas, diz respeito à possível alteração na empresa. Essa alteração pode ser sob 2 formas, quais sejam: é possível mudar a estrutura jurídica de uma determinada empresa, como no caso de uma sociedade limitada se transformar em uma sociedade anônima,
ou se essa alteração pode se dar também por meio da mudança na propriedade da empresa. Exemplo, eu, Sumerli, tenho uma padaria e resolvo vender essa padaria para um terceiro. Muda-se aqui a propriedade da empresa. Nessas duas situações de alteração da empresa, o que acontece com as relações de emprego até então existentes? Esses contratos permanecem ou serão extintos? É normal que, na eventual venda de uma determinada sociedade empresarial, os empregados fiquem receosos em perder o seu emprego. Vejam, todo contrato de emprego traz em si uma relação de confiança. Eu contrato fulano de tal para ser o caixa da minha padaria porque eu confio nele. A partir do momento em que eu vendo essa padaria a um terceiro, vocês devem concordar comigo de que surge um certo temor por parte dos empregados, que passam a obedecer ordens de um terceiro. Nesse contexto de sucessão trabalhista, de alteração da empresa, é que o legislador buscou proteger as relações empregatícias existentes. Qualquer mudança na empresa, seja na sua estrutura jurídica ou na sua propriedade, não afetará os contratos de emprego até então existentes. Observem que o princípio da proteção, que estudamos na unidade 1, norteia praticamente todas as regras trabalhistas. O professor Agostinho Zequim nos ensina que essas hipóteses de alteração na empresa trazem duas consequências. A primeira é no sentido de que os direitos adquiridos irão permanecer, ainda que se altere a estrutura jurídica da empresa. Logo, se o empregado faz jus, tem direito ao recebimento de cestas básicas, essas devem permanecer, mesmo que haja uma alteração na estrutura jurídica da empresa. A segunda consequência da sucessão trabalhista seria a garantia dos contratos de trabalho. Isto é, a mudança da propriedade da empresa não influencia os contratos existentes. Ok? Sobre o tema empregador, é importante dizer que a Reforma Trabalhista de 2017 inseriu os artigos 10A e 448A na CLT. Esses artigos, meus caros, limitam a responsabilidade do sucedido, aquele que vendeu a empresa, por um determinado período de tempo. Ou seja, aquele que vendeu a empresa continua responsável por eventuais débitos trabalhistas por um certo período de tempo. Depois, com calma, leiam a íntegra desses dois artigos, 10A e 448A, todos da CLT. Por fim, para encerrar o tema empregador, é preciso dizer que ele, o empregador, detém o chamado poder de direção frente aos seus empregados. É o empregador quem dirige as atividades do empregado, nos termos do artigo 2º da CLT. Essa direção das atividades, presente em virtude do requisito obrigatório subordinação, é representada pelo poder de direção do empregado. Lousa. Esse poder de direção é subdividido em poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. O poder de organização é o direito do empregador de organizar o seu empreendimento. Ele vai decidir, por exemplo, qual a atividade será desenvolvida, industrial, comercial, serviços, dentre tantas outras. Vai decidir o número de empregados necessários e a estrutura jurídica da empresa. O poder de controle, por sua vez, é o direito do empregador de fiscalizar as atividades dos seus empregados. Nesse ponto, a CLT traz diversas regras. Exemplo, é possível que seja feita uma revista no empregado ao final do expediente, mas essa revista, é claro, não pode ser abusiva, nem mesmo vexatória. Por fim, temos o poder disciplinar, que é um complemento do poder de direção. Assim, pelo poder de direção, como falamos, o empregador pode dar ordens na empresa. Se essas ordens não forem cumpridas, podem gerar penalidades aos empregados, nos termos da legislação. Essa possibilidade de aplicar penalidades é fruto do poder disciplinar do empregador. Senhores, dúvidas, vocês já sabem, devem ser postadas no fórum de discussão dessa unidade. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.